Oi, pessoas! Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre um roteiro de viagem. Faz toda a diferença ter um roteiro bem elaborado, com as atrações que você vai frequentar já definidas anteriormente, alguns ingressos comprados, acredite, faz toda a diferença, porque geralmente nós temos um tempo limitado para a nossa viagem, para curtir o nosso destino, e aí se você já vai com tudo definido e já bem pensado, você vai aproveitar melhor o seu tempo e vai sair com a sensação de que aproveitou cada lugar, aproveitou ao máximo o destino que você está visitando. Óbvio que a gente precisa se permitir, se perder no lugar, conhecer, às vezes sem muita programação também. Mas vai por mim, pesquisa antes, elabora um roteiro, você vai com certeza aproveitar melhor cada segundo do seu tempo e cada pedacinho do seu destino. Então, já se inscreve no canal, já dá like no vídeo e vamos para esse passo a passo de como eu elaboro os meus roteiros de viagem. Passo número 1 é meio óbvio, mas a gente já precisa ter definido, que é quanto tempo eu vou ficar no meu destino. Vão ser 3 dias, 4 dias, 5 dias. Se eu já tenho isso definido, eu já posso pensar no roteiro diário para aproveitar cada um desses dias. E aí vem o passo número 2, que é muito simples. Você abre o nosso amigo Google e joga lá o nome do seu destino, a cidade que você vai, e pesquisa atrações turísticas. Atrações turísticas em Roma, atrações turísticas em Nova York, atrações turísticas em Buenos Aires. Então pesquisa e lista o máximo de atrações possíveis. Esse é o passo número 2. E aí o nosso passo número 3 é você fazer uma triagem dessas atrações, daquilo que te interessa e aquilo que não te interessa. Ou, dependendo do tempo que você vai ter, podem haver coisas que são do seu interesse, mas que podem não dar tempo você fazer. Então essa é a hora de você fazer uma triagem. Se a tua praia é mais programas ao ar livre, você vai escolher aquela programação. Se a tua praia são mais programas, museus, obras de arte, então você vai selecionar estes, né? Ou tudo muito mesclado. Existe, claro, em cada destino, aquelas atrações que são clichês, oficiais, não sei que palavra a gente pode dar, mas que você tem que ver. Por exemplo, não faz sentido você ir a Paris e não ir ver a Torre Eiffel, ou você ir a Roma e não ir ver o Coliseu. Então, essas atrações, minha sugestão é que você considere e coloque elas no seu roteiro de todo modo. Mas esse terceiro passo é para você fazer uma triagem das atrações que de fato são de seu interesse. E aí o nosso quarto passo na elaboração do nosso roteiro de viagem é você pesquisar possíveis bate-voltas. Claro que isso é muito relativo ao seu gosto, tudo em roteiro é relativo ao seu gosto, mas também é relativo, vai depender do tempo que você tem na cidade. Por exemplo, uma cidade como Roma, se você tem apenas 3 dias para fazer na sua viagem em Roma, o recomendado é que você use os 3 dias para explorar Roma, porque se você incluir um bate-volta aí, você vai acabar não aproveitando nenhum nem outro. Mas, por exemplo, se você tem 5 dias em Paris, embora 5 dias também seja pouco para Paris, mas quem sabe dá para aproveitar e incluir um dia para ir a Versalhes ou para ir a Disneylândia de Paris. Enfim, então pesquisa possíveis bate-voltas que sejam interessantes para enriquecer a sua experiência de viagem. E aí o nosso quinto passo nessa elaboração do nosso roteiro de viagem é outra pesquisa. Você deve estar pensando, só tem pesquisa nesse negócio, né? É verdade, tem muita pesquisa. E dessa vez você vai pesquisar a previsão do tempo para os dias em que você vai estar naquele destino. Isso é muito importante, porque se há previsão, por exemplo, de que em determinado dia da sua viagem o tempo vai estar fechado, vai chover, é importante que você defina para esses dias um roteiro em locais mais fechados. Ou se o dia está muito ensolarado, se o dia vai estar aberto, a gente vai priorizar então atividades ao ar livre. Então, pesquisa a previsão do tempo antes de fazer o teu roteiro. E o passo número 6 é muito importante e é o passo onde a gente de fato já vai começar a desenhar o nosso roteiro dia a dia. Como eu faço isso? Eu abro uma página do Google Maps, uma ou quantas precisam, e aí eu vou jogando as atrações que eu selecionei. E aí depois eu vou ter um panorama ali do Google Maps de onde essas atrações estão localizadas, a distância de uma para outra. E aí digamos que eu tenho 3 dias no meu destino, então eu já vou dar uma visualizada no mapa, possíveis 3 grupos de atrações por proximidade.
geográfica, porque fica mais fácil se eu sair num dia para fazer uma determinada região e no outro dia fazer outra determinada região e evitar alguns deslocamentos, né? Às vezes não dá, às vezes você faz uma região de manhã e de tarde desloca para outra. Mas essa é a fase onde eu vou separar as atrações por proximidade geográfica. E aí, já olhando o mapa com as atrações que são próximas, já dá para pensar assim como vai ser mais ou menos a divisão de dias. Eu priorizo por dia pelo menos uma grande atração que requeira muito tempo. Por exemplo, se eu não vou passar o dia no Museu do Louvre, em Paris, porque é gigantesco, mas eu já fui algumas vezes, então eu priorizo o Museu do Louvre no período da manhã e outras atrações no entorno dele à tarde, entende? Ou se eu vou a Roma, eu priorizo o Coliseu, que é uma atração grande, que me requer muito tempo, e outras atrações no entorno dele no outro turno. Então é mais ou menos assim que funciona o nosso passo número 6. Na prática, né? Você vai no Google Maps, clica aqui no menu lateral, seus lugares, na aba Mapas, criar mapa. Ele vai te redirecionar para uma nova aba. E aí você seleciona a cidade. Eu vou usar Paris como exemplo, porque Paris, né? Você já pode renomear o seu mapa. E aí você vai começar a marcar, ó, dar um zoom, e vai começar a marcar as atrações turísticas que aparecem já. Algumas já são naturalmente visíveis no mapa. Marquei aqui a Torre Eiffel, o Les Invalides, enfim, você vai marcando algumas. Vai haver uma atração ou outra que não vai estar assim, aparentemente visível no mapa. Então você vai e pesquisa, localiza essa atração e marca. Marquei aqui a Notre Dame, por exemplo. E aí, feito isso, ó, vamos dar um zoom aqui, a gente já tem aqui esses locais que eu coloquei como exemplo, né? Eu gosto de recolorir aqueles que já são mais próximos, para eu ir tendo uma visão, né? Do mapa, como ele vai ficando, daquelas atrações que são próximas umas das outras. E aí, vamos ver aqui. Pronto. E aí você dá uma geral, por exemplo, já dá para ter uma noção. Claro que aqui eu estou usando só alguns exemplos, mas aqui eu teria 3 grupos de viagens, digamos assim. Você pode renomear essa camada ou criar novas camadas, uma camada para cada dia. Outra coisa que é possível fazer aqui usando o Google Maps é eu selecionar, por exemplo, digamos que eu vou estar na hora do almoço na Notre Dame. Então eu pego aqui nas proximidades, ó, seleciono proximidades da Notre Dame e peço para pesquisar restaurantes nas proximidades. Ele vai me mostrar algumas possibilidades com o endereço, a média de preços e a classificação dos usuários. Ou se eu quero algo mais específico, por exemplo, McDonald's, eu pesquiso especificamente. Olha aqui, um McDonald's mais perto da Notre Dame. E ainda eu uso o Google Maps para montar o meu percurso, né? Entre um ponto e outro. Vejamos aqui entre a Torre Eiffel e os Jardins do Trocadero. Ele me dá um mapinha, olha, e o deslocamento a pé. E aí, se eu quero, eu incluo outros, aí eu vou incluir no meu percurso dia após dia. Digamos que eu também vá no Arco do Triunfo, que são 3 atrações que são possíveis fazer a pé. Mas, se eu quero ir de algum destes pontos para outro de transporte público, eu seleciono a opção e ele me dá aqui o detalhamento. E aí, em seguida, o que nós vamos fazer? Se eu já tenho ali no mapinha os grupos de atrações reunidas, né? Assim, já tenho uma visualização de como vai ficar. O passo número 7 é já organizar o meu dia. Então, eu já sei que dia 1 eu posso fazer essas atrações aqui, mas eu preciso pensar e colocar no meu roteiro uma média de tempo que cada atração vai me levar. Porque pode acontecer de uma mesma região haver 15 atrações, noutra haverem 5, mas essas 5 consumirem mais tempo do que essas 15, por exemplo. Ou essas 15 vai ter alguma atração que vai consumir quase o meu dia todo, então eu preciso dividir em 2 dias. Entende? Então, assim, esse é o momento então de eu fazer uma média de quanto tempo mais ou menos eu vou levar para visitar aquela atração, para fazer aquele passeio. E aí, claro, que na prática a gente não fica amarrado aqui. Nossa, eu já passei 40 minutos aqui, está no meu roteiro colocar 40 minutos, agora eu vou embora. Não, na prática a gente
a gente se permite, né? Se tá legal ali, eu posso continuar ali e de repente até reprojetar o resto do dia, mas dá uma verificada, assim, quanto tempo mais ou menos cada atração vai levar para você organizar o teu roteiro de forma bem mais ajustada. E aí o 8º passo, você vai então pesquisar o deslocamento. O essencial é que você faça o roteiro do seu dia com atrações que sejam possíveis de serem percorridas entre uma e outra a pé. Nem sempre é possível, mas aí essa é a fase de você pesquisar as possibilidades de deslocamento. Desde o seu local de origem, desde o seu hotel, seu apartamento, seu hostel, até a primeira atração do dia, tu já seleciona, nesse dia eu vou pegar um Uber, nesse dia eu vou de metrô, ou eu vou de ônibus, enfim, já seleciona, já pesquisa como você vai começar o teu dia se deslocando para a tua primeira atração e como você vai se deslocar entre uma atração e outra. Se vai dar para fazer tudo a pé, ou se você vai ter que pegar algum meio de transporte, se vai, que meio de transporte vai ser esse? A essa altura o meu roteiro está assim: a data e a previsão do tempo para o dia, o horário que eu devo sair do apartamento ou do hotel, que meio de transporte eu vou pegar, em qual estação, por exemplo, qual o primeiro ponto turístico, os pontos seguintes, o tempo que eu devo ficar em cada um deles e o percurso entre um e outro. E aí o nosso passo número 9, você vai pesquisar os ingressos das atrações, os valores, tanto para você contar com isso no seu orçamento, quanto para ver aquela atração que vai te compensar, ou que vai ser melhor você já ir com o ingresso comprado. Não é? Às vezes, algumas atrações, quando você já chega com o bilhete comprado pela internet, por exemplo, você evita a fila da bilheteria, então é uma fila menos, você vai pegar apenas a fila de entrada. Então isso faz com que você ganhe tempo. Ou então verifica, pesquisa os valores dos ingressos, coloca tudo bonitinho no teu orçamento. E aquilo que compensar, você já comprar antecipadamente, esse é o momento de você fazer já essas compras. Nosso 10º e último passo é uma coisa que eu faço. Não se faz para todas as atrações, mas para grandes atrações é muito bacana fazer, que é baixar o app, o aplicativo daquela atração. Por exemplo, há o aplicativo do Museu do Louvre, tem o aplicativo da Disney de Paris, enfim, essas atrações que tem aplicativo e que aí de repente o aplicativo já te faz conhecer um pouco do funcionamento do local e aí você já vai sabendo, né, por exemplo, em museus muito grandes como o Louvre, não dá para você fazer o museu todo, não dá para conhecer o museu todo, então pelo app você já seleciona as alas que você vai querer ir, as obras que você vai querer ver. No app da Disney você já seleciona mais ou menos ali os brinquedos que você vai querer ir. No aplicativo da Disney, por exemplo, você vê quanto tempo tá a fila para cada brinquedo em tempo real. Então, baixa os apps de algumas atrações, né, das principais, digamos assim, dessas grandes atrações, vai te ajudar no teu roteiro. Por fim, eu quero compartilhar contigo uma dica extra, que são 2 aplicativos que eu acho que são úteis na hora de organizar o roteiro ou de programar, planejar a viagem. É o Sidekick Travel e o TripIt. Eu não sei se pronuncia assim, porque no inglês, né? Mas enfim. São 2 aplicativos muito bacanas. O Sidekick Travel, nele você tem como organizar o teu dia a dia, o teu roteiro. E ele inclusive dá o deslocamento de um ponto para o outro, né? Enfim, ele monta um mapinha, ele coloca as atrações por proximidade, ele conta um pouquinho da história de cada atração. Ele tem uma versão gratuita e tem uma versão paga. A paga é bem mais completa, mas a gratuita, dependendo do caso, já resolve. E o TripIt é para você organizar todo o organograma da sua viagem, desde o seu voo de saída, ao endereço das suas hospedagens, os outros traslados que você comprou. Então são aplicativos que me ajudam muito. Eu espero que você experimente e que te ajude também. Agora eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, dar like nos nossos vídeos, assista outros vídeos do canal aqui. Nós estamos apenas começando nossa trajetória aqui no YouTube com dicas de viagem, roteiros e muito mais. Continua com a gente, simbora viajar!